Tem conceito, tem coesão e tem aclamação. Oi, bem-vindos a mais um Giro Pop. Eu sou o Giro e hoje nós vamos girar sobre cromática. Porque se você não sabe o que é, pode ir embora. Mentira, kkk. Mas antes de eu começar a falar especificamente das músicas, já curte, já compartilha, já faz o Paranauê todo, entendeu? Cromática é o novo álbum aí da Lady Gaga que lançou na sexta-feira passada. E, claro, já ouvi 1 bilhão de vezes, né? E, inclusive, a primeira vez eu ouvi tudo errado. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Quando saiu e eu fui ouvir, eu fui pegando umas faixas assim, colocando na fila e até ouvi todas, né? E aí, eu não entendi nada, porque era pra ter sido ouvido na ordem e eu não sabia, né? E aí eu ouvi, tipo, as transições, que são os cromática 1, 2 e 3, e eu fiquei, que porra que tá acontecendo aqui, que eu não entendi nada. Era faixa completamente diferente, não... Eu fiquei tipo... Até que eu conversei com os amigos, eles falaram assim, então não, você tem que ouvir na ordem, porque ele emenda com a próxima faixa, como se fosse uma peça de teatro, dividida em 3 atos, e aí o começo do ato é a música, que já emenda na história. Eu fiquei, Mas assim, eu já tinha gostado antes de saber do conceito, e antes de eu ver as letras, né, só pelas músicas, pelas batidas, não sei o que eu fiquei, E aí falei, nossa, Lady Gaga de volta pro pop, pras raízes e tal. Não sei se você tem a mesma idade que eu, mas eu, quando eu era 2009, tava no auge do dançar nas matinês, entendeu? Bad Romance com coreografia com todas as gays. Então, tem essa volta, assim, me lembra total do meu ensino médio, entendeu? Da Lady Gaga nesse período, que me monta, pelo menos me traz a sensação do Feio Monster, né? Eu sei que não é, e tem vários mix de várias coisas, mas pra mim é como se fosse, aquele foi o pico, e aí agora é um outro pico com mais ou menos o mesmo estilo. E não é, mas foi a sensação que eu tive. Mas enfim, aí depois que eu vi o conceito, e aí eu vi tudo que falavam as letras, e aí eu vi entrevistas dela falando sobre como ela construiu e o que queria dizer e várias coisas assim, aí eu falei, nossa, então é bem melhor do que eu já achei que era. E assim, cromática é muito a percepção dela do mundo, então é como se fosse o mundo da Lady Gaga, assim, sabe? E ela fala sobre toda a trajetória dela, inclusive é um disco muito triste, se você for olhar pras letras, fala muito sobre depressão, sobre ser obrigada a colocar numa caixa onde os artistas têm que estar e dela se libertar dessa caixa, mas ainda assim ela tava ainda presa em vícios e depressão e narcóticos e enfim, um monte de coisa que eu nem sabia tão a fundo assim, essa questão dela, por toda a trajetória que pra ela foi muito sofrida, assim, e ela foi meio que expondo e colocando todas as questões pra gente refletir. E como eu gosto muito de refletir, não é mesmo? Eu comecei a ficar muito louco, assim, refletindo todas as músicas. Aí, cada vez que eu lia a letra de uma música e eu via a música, e aí eu via na sequência e tudo mais, eu fui interpretando cada vez mais, assim, mais diferente e mais tipo... Enfim, como era de se esperar, né? Quebrou 1 bilhão de recordes aí, tanto o álbum quanto as músicas separadamente, né? Rain On Me teve, sei lá em quantas milhões de visualizações tá agora, acho que quase 100 milhões de visualizações. E eu sei que, assim, foi um boom, quebrou recordes, assim, em categorias de feminina, de dupla, de collab, enfim, de um monte de coisa. E teve a questão da collab lá com Blackpink, que é K-pop matadora, entendeu? E quebrou mais uns recordes aí, até de visualização do YouTube nas primeiras horas e tal. E foi muito louco, porque eu fiquei pensando, nossa, esse hit junto com Blackpink, que tá quebrando uns records, foi lançado no YouTube, só o áudio. Nem o vídeo tem ainda, né? Nem teve clipe. Mas enfim, a questão é que já quebrou uns records. Imagina quando lançar o clipe disso aí. Enfim, entrando mais na parte das discussões, do que quis dizer as músicas e tudo mais. E ela começa o álbum com Alice, que é aquele negócio do Alice no País das Maravilhas. E ela fala que ela não é Alice, mas ela tá em busca do mundo das maravilhas lá, Wonderland. E é uma questão dela como se ela estivesse buscando a utopia. Só que ela também fala que ela não tá nem utopizando e nem distopizando. Ela tá meio... Distopizando é ótimo. Eu tô pisando. Mas que ela tá, na verdade, trazendo a visão dela, do mundo dela, né? Das experiências dela e como ela enxergam as questões do mundo e ela no mundo e tantas coisas. E aí vem Stupid Love, que inclusive no clipe mostra essa questão, tipo, de lados e facções, né? Inclusive cromática, sabe? Porque tem várias cores, como se fossem várias facções e vários bagulhos, assim. Stupid Love mostra essa guerra entre opostos e tudo mais, que é até uma situação política e tudo. E também fala da busca da fama dela, né? Que ela quer esse amor estúpido das pessoas, que é um amor estúpido
rápido, porque é um amor de fãs. Ela mistura toda essa questão do quanto existe essa futilidade também em torno das pessoas, enfim. Ela discute várias coisas e é muito bom pra abrir o álbum, né, junto com a Alice, porque ele, inclusive, foi o primeiro single que ela lançou, né, então de certa forma abriu e trouxe essa polarização, né, que de certa forma é o que o mundo tem hoje, politicamente falando, né. E aí depois ela vai pra Rain On Me, que pra mim é uma das mais pesadas e uma das melhores também. E aí tem uma questão muito forte ali dela falar que queria estar seca, mas que não está, tá chovendo, tá molhando, então que se tá, que ela tá molhada mesmo, então que chova mesmo nela, né. E essa chuva que ela pede pra chover nela e que ela queria estar seca, tem tanto uma alusão de lágrimas, né, de tipo, ela queria não estar sofrendo, mas já que ela está sofrendo, significa pelo menos que ela está viva, e aí, então que chova mesmo porque ela quer continuar viva. Então mostra um pouco dessa questão já já começa a mostrar um pouco dessa questão de depressão dela, dessas questões de sofrimento e tudo. Inclusive um amigo meu, ele entendeu a letra como I rather be drunk, but I'm still alive. Tipo, eu preferia estar bêbada, mas pelo menos eu estou viva, né? E que não é isso, porque ela fala dry, de seco, né? Eu prefiro estar seca, mas eu estou viva, então que chova, né? Que inclusive faz um pouco mais de sentido. Mas no fim das contas, até que tinha um ponto, por mais que não fosse essa letra, porque ela fala que também tem essa questão de I rather be dry, também significa dry de não estar bebendo, em que ela se afoga na bebida, ela fica com o vício, né? E luta contra, mas ao mesmo tempo ela precisa disso naquele momento, então ela tão que beba mesmo e que lide com aquilo e que se joga nos sentimentos pra depois curar, enfim. Então ela até fala, né, numa entrevista que são many layers, né? São vários níveis de profundidade dessa música, várias possíveis interpretações, mas de qualquer forma é essa questão de ela preferir uma coisa mais bonitinha e utópica e tal, mas não é, e pelo menos o sofrimento mostra que ela está viva e ela quer continuar viva. Então é como se ela estivesse lutando contra essa sensação. E aí depois nas músicas posteriores tem várias questões dela brigar com ela mesma, esse sofrimento de se cortar e da vida e se vale a pena ou se não vale a pena, e que ela não quer viver ou que ela quer viver, e fica toda essa questão aí em várias músicas. Mas essa discussão que ela traz do sofrimento como professor, é ele que nos ensina muitas vezes, e que inclusive se você parar pra ver, as pessoas que normalmente mais querem mudar o mundo e trazer coisas são pessoas que sofreram muito também, né? Então é como se esse sofrimento viesse por um motivo. Então, pelo menos esse sofrimento significa que ela está viva, que ela está aprendendo, inclusive. E enfim, eu achei muito forte essa letra, mas muito boa. E quando você só ouve a música, você nem percebe o nível de profundidade, o nível de tristeza até que tem na carga, porque a música é muito animada, que você dança e tudo mais. Ela traz também em outras músicas a questão dela dançar em cima dos problemas, né? Dela, tipo, tem várias questões, a minha forma de extravasar e desabafar é através da música, e eu quero que as pessoas curtam isso, né? Que as pessoas dancem mesmo, por mais que tenha um sofrimento ali, por mais que traga reflexões profundas e difíceis, né? E isso me lembrou até uma reflexão da Ongina, que não sei se é simplesmente de referência, né? Mas de RuPaul Season 1, que eu sei que a Mariana assistiu, mas enfim, que ela tá fazendo uma campanha de AIDS e ela coloca que ela tá no momento de sofrimento e que o HIV é uma coisa que pode ser muito sofrida e tudo mais, e ela coloca Life is a celebration, né? E, inclusive ela ganha esse desafio, mas é uma questão de ela trazer a vida como uma celebração despite the odds, né? Então, por mais que tenha um sofrimento, por mais que tenha muitas coisas, você celebrar a vida, né? Então, me lembrou muito essa questão e é muito bonito isso, né? Angina. E é muito louco essa questão que ela traz também de mostrar o sofrimento dela e a depressão e o que ela passou e mostrar isso através das músicas e tudo mais, porque as pessoas às vezes esquecem também, colocam, nossa, a celebridade, a fama e tal, porque essas pessoas são sortudas e porque essas pessoas, elas são o máximo, que essas pessoas não sofrem e lá. E pelo contrário, né? Não que elas sofram mais, mas existe muito sofrimento, existe muita carga, existe as pessoas criticando, e aí as pessoas têm que lembrar que as críticas dela não são apagadas só porque a pessoa recebe 1 milhão delas, né? Mas enfim, que existe muitas coisas ruins nessa indústria, inclusive, também, que é umas coisas que ela critica. Inclusive, ela fala do abuso sexual que ela sofreu com 19 anos e que fez parte da trajetória dela e que colaborou muito, inclusive, pra essas... Colaborar é uma palavra ruim, né? Porque colaborou normalmente é uma coisa legal. Mas pros traumas que ela teve depois, né? Então, que tá relacionado. E, de fato, é uma indústria meio podre, né? A gente não cansa de ver exemplos disso. Desde Johnny Depp até Cherry Pie, né? E enquanto nenhuma pessoa está isenta, né? Não importa se
até se é famosa, se não. Eu lembrei também da Bruna Marquezine, que fez um super desabafo aí falando do corpo dela e das questões com ela que ela já teve de subalimentar e várias coisas, sendo que ela é colocada como um dos ícones de maior beleza, né? Então, ninguém tá isento nesse mundo onde tudo precisa ser perfeito, onde o Instagram mostra só um recorte bonito e perfeito de uma vida que não é daquele jeito, né? Então, a gente, inclusive, está no mundo que está doente, por vários motivos. Mas é como se a ansiedade, a depressão e muitas das doenças psicológicas, elas estão aí porque é um sintoma do mundo, não é um sintoma das pessoas, sabe? Porque o nosso mundo está doente, o nosso mundo precisa mudar várias coisas. A gente foi se enfiando num mundo, por exemplo, agora, onde a gente tem várias pessoas defendendo que a gente precisa, ao máximo, defender a economia, sendo que a gente está perdendo vidas. Então, em que momento a gente passou a enxergar a economia como algo separado, que a gente tem que servir a economia, e não o contrário, que a economia que a gente construiu deveria servir a gente para proteger a coisa que é mais preciosa, que somos nós, né, que é a vida. Então a gente tem uma inversão muito grande de valores, a gente tem várias coisas acontecendo de ruim que pra gente acaba sendo normal, e o quanto a gente precisa parar com isso, né, perceber que realmente a gente não tá no mundo de Alice, perceber que a gente tá com vários problemas em volta, como sociedade, como mundo, e que a gente precisa de fato melhorar como mundo para as pessoas individualmente pararem de ter todos esses problemas, né, porque é como se fosse o mundo estar doente mesmo. Gostei dessa última reflexão. Mas enfim, é isso. Ícone, Lady Gaga pra sempre. Uou, Chance. Ouçam Lady Gaga, ouçam Cromática aí, entendeu? Na ordem, tá? Não faça que nem eu errei da primeira vez. Ouve na ordem, vê as letras, faz todo esse auê aí, porque vale muito a pena você perceber essas reflexões todas. Não esquece de curtir, compartilhar e tudo isso daí. E tchau!